Sejam todos muito bem-vindos ao módulo 7 do nosso treinamento do Missões Kids. Como as crianças aprendem? Esse é o tema do nosso treinamento hoje. Por muito tempo, a educação das crianças se deu entendendo a criança como um adulto em miniatura. Mas, se nós observarmos as crianças, nós vamos perceber que isso não condiz, com a realidade delas. E antes mesmo de muitos estudiosos, cientistas modernos, pararem para pensar sobre a aprendizagem infantil, sobre como a criança como se dá o seu desenvolvimento, eu quero trazer o texto de 1 Coríntios 13, 11, onde Paulo nos traz uma constatação muito simples e básica para nós pensarmos sobre a aprendizagem das crianças. Ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, deixei das coisas próprias de menino. Nesse texto, Paulo identifica a grande diferença que há entre uma criança e a sua forma de ser, de pensar, de agir, e um adulto. E essa constatação ela é fundamental para nós pensarmos sobre como a criança aprende, como se dá na mente da criança, no seu desenvolvimento cognitivo, físico e total, a aprendizagem. Então vamos conversar melhor sobre isso. É muito importante para o professor cristão de crianças conhecer acerca do processo de desenvolvimento cognitivo na infância, porque assim ele vai saber quais são as metodologias, quais são os recursos, a linguagem mais apropriada para trabalhar de acordo com a sua turma, de acordo com a faixa etária, de acordo com a realidade dos seus alunos. E então nós podemos nos apropriar de conhecimentos adquiridos pela ciência na área da psicologia cognitiva, que trabalha especificamente com o estudo do processo de desenvolvimento cognitivo, do pensamento da criança. E a gente vai então poder conhecer como é que se dá esse processo e aproveitar isso para que a gente use essas ferramentas, esse conhecimento na aplicação da palavra de Deus aos nossos alunos. O biólogo suíço Jean Piaget ficou conhecido como o biólogo que colocou a aprendizagem no microscópio. Isso porque ele foi o primeiro a desenvolver um estudo sobre o processo de desenvolvimento do pensamento da criança. Para isso, ele fez muitas pesquisas, muitos testes, e ele, então, elaborou a sua teoria. Na sua teoria, ele diz que o desenvolvimento da criança se dá na interação entre a maturação do cérebro e a sua vivência no ambiente e também pela transmissão social daquilo que a criança recebe. Então, esses três fatores determinam a maneira com que a criança aprende. Dentro dos conceitos desenvolvidos por Piaget, tem alguns que a gente não adota, a gente não concorda, como quando ele diz que a criança é moralmente neutra, que ela é fruto apenas da influência externa, da influência social que ela recebe, mas nós sabemos que nós nascemos na iniquidade, como a palavra de Deus diz, nós nascemos pecadores, separados de Deus. Então, há alguns pontos da teoria de Piaget que nós não podemos abraçar, mas aquilo que é útil para nós, daquilo que ele desenvolveu, da sua teoria, nós vamos então aproveitar. A partir dos testes e pesquisas de Piaget, ele identificou que o pensamento lógico da criança, ele se forma através de etapas. Então, ele identificou 4 etapas específicas, que passou a chamar de estágios do desenvolvimento cognitivo. São eles: o período sensório-motor, o período pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. No primeiro estágio, que é o sensório-motor, Piaget identificou aí uma faixa etária entre 0 a 2 anos. É quando a criança, o bebê, conhece o mundo através dos órgãos dos sentidos. Ele explora o mundo, o ambiente, e assim ele aprende nessa exploração que ele faz. Por isso que o bebê coloca as coisinhas na boca, gosta de brinquedos com barulho, com luzes. É dessa forma que a criança, nessa fase,
aprende. E ela precisa, então, desses tipos de estímulos. Quando a gente vai apresentar para ela a palavra de Deus, nós precisamos, então, trabalhar com esse tipo de estímulo sensorial na criança, porque nessa fase é assim que ela aprende melhor. A segunda fase, que é o estágio pré-operatório, que Piaget identifica ali entre os 2 e 7 anos aproximadamente, é a fase do mundo da fantasia, é a fase onde a criança imagina as coisas com muita facilidade, ela entra no mundo do faz de contas, é a fase mais lúdica da infância. E nós podemos aproveitar então essa fase para ensinar as histórias bíblicas, fazendo aplicações diretas para a vida da criança. Ela vai aprender com muito mais facilidade, inclusive se nós deixarmos ela participar com encenações ali, dramatizações da história. Então nós podemos aproveitar bastante esse mundo do faz de conta, dessa fase imaginativa da criança, para inserir as verdades da palavra de Deus através das histórias bíblicas. No terceiro estágio, que é denominado operatório concreto, que vai ali entre os 7 e 11 anos aproximadamente, a criança já tem um pensamento um pouco mais lógico e organizado. Ela já consegue descobrir coisas novas, é uma fase do entusiasmo, onde a criança se empolga com as coisas, com os novos conhecimentos que ela adquire. Porém, ela ainda não é capaz de fazer abstrações, de entender metáforas, por exemplo. Então, o professor precisa trazer conceitos de maneira concreta, de maneira prática, para que a criança compreenda aquilo de maneira que ela possa usar na sua vida. Mesmo através das histórias bíblicas, das parábolas, a gente precisa trabalhar os conceitos com as crianças, dirigindo ali o pensamento dela para que ela guarde aquele ensino e aplique na sua vida. Então é uma fase muito gostosa, é uma fase de muitos porquês, que a criança gosta de interagir bastante e é muito legal a gente usar dessa característica dessa fase para ensinar e implementar a palavra de Deus aos pequeninos. O último estágio do desenvolvimento cognitivo é denominado operatório formal e corresponde ali da idade de 12 anos em diante. Nesse estágio, o pré-adolescente ou adolescente já é capaz de pensar de maneira mais lógica. Ele já tem ali o seu pensamento lógico construído, desenvolvido. Então, é uma fase onde eles conseguem raciocinar sobre a fé, sobre questões teológicas, e o professor pode aproveitar, então, para abrir oportunidades na sua aula para questionamentos, para perguntas e captar essas questões que eles trazem, trazendo respostas bíblicas que vão ajudá-los a lidar com todo esse mundo novo que eles estão entrando. É uma fase de muitas descobertas, de muitas mudanças físicas, emocionais, e eles precisam de um direcionamento correto para lidar com tudo isso. Então, o professor pode aproveitar essa fase para inserir as verdades da palavra de Deus, para acompanhar essa turma que tem muita energia, que também gosta de coisas, de atividades, de coisas práticas, e assim trazer para eles o direcionamento da palavra de Deus. Com essa teoria desenvolvida por Piaget, nós podemos pensar como melhor trabalhar com as nossas crianças. Eu sei que em muitos casos nós temos classes mistas, com idades diferentes, mas nós podemos então trazer estratégias diferentes, metodologias diferentes para alcançar as nossas crianças nas suas diferentes fases. Como fazer isso? Numa história, por exemplo, que você for ensinar sobre a ovelha perdida, para os pequenininhos você traz ali alguma coisa que ele possa pegar, e possa explorar enquanto você está ali trabalhando a história com a turminha dos maiores, e aí os pré-adolescentes já podem ali te ajudar. Você pode trazer uns ensinos direcionados para eles, fazendo questionamentos sobre a história para que eles pensem sobre isso. Então a gente precisa realmente ter um jogo de cintura para lidar com as classes mistas. Mas é muito importante a gente conhecer que existe essa diferença de construção do pensamento,
desse processo de aprendizagem das crianças de acordo com a sua faixa etária, com a sua própria realidade. Essas idades que Piaget coloca não são idades fechadas. A gente sabe que tem crianças que desenvolvem muito mais rápido o pensamento lógico, outras demoram mais um pouco. E temos ainda as crianças atípicas, que precisam da nossa atenção, do nosso direcionamento. Nós precisamos conhecer a realidade delas, a maneira delas aprenderem, né? E conversando com a família, estando junto com a família, acolhendo essa criança e trazendo também os recursos, a linguagem apropriada para ajudá-las a aprender. Então, são muitos desafios, mas nós podemos ter paz no nosso coração de que a obra quem faz é o Espírito Santo, e ele não se restringe às limitações das crianças da sua idade ou da sua compreensão lógica. O Espírito Santo age no coraçãozinho delas, mesmo em crianças que ainda não têm um pensamento lógico formado, ele trabalha o convencimento no coração delas de que elas precisam de um Salvador. Então nós temos que fazer o nosso trabalho, apresentar a palavra de Deus com amor, com zelo, mas confiar que a obra é do Senhor, que o Espírito Santo vai trabalhar a vida de cada pequenino. Eu encerro esse vídeo trazendo palavras de Perry Downs no livro Introdução à Educação Cristã, que diz: Piaget ajudou-nos a entender a maneira como as crianças pensam. Isso é importante para entender como ensiná-las de forma responsável. Esse é o nosso grande desafio e o Senhor está conosco para nos ajudar. Um grande abraço, queridos, e até a próxima!